Pessoal, vamos lá então, tá? No vídeo anterior, vocês viram que a gente começou a introdução, né, dos sistemas lineares, mas aí a gente falou da equação linear. A partir desse vídeo de agora, nesse sim a gente vai conversar a respeito dos sistemas lineares. E o que são sistemas lineares, pessoal? São nada mais, nada menos do que sistemas constituídos de duas ou mais equações lineares. Então assim, quando eu tenho uma equação linear sozinha, eu tenho uma equação linear. Agora, pessoal, quando eu tenho duas equações ou mais, tá? O que acontece, pessoal? Duas equações ou mais, eu vou ter duas equações ou mais, eu vou ter um sistema linear, tá? E aí eu já vou aproveitar para avisar para vocês o seguinte, pessoal. Nós temos os sistemas lineares, quando é duas ou mais equações lineares, e temos os sistemas lineares homogêneos. Qual é a diferença, pessoal? É que no sistema linear homogêneo, tá? É porque todas as equações, duas ou mais equações que constituem o sistema, são todas equações homogêneas. Então, vocês viram lá no vídeo anterior, tá? Toda equação linear cujo termo independente é zero, é uma equação linear homogênea. Se eu tiver um sistema com duas ou mais equações lineares e todas as equações são homogêneas, aí eu vou dizer que o meu sistema é um sistema linear homogêneo, certo? Pessoal, aí o que eu vou colocar aqui para vocês agora é só o seguinte, eu vou colocar aqui em relação às soluções do sistema linear. Então, quando a gente tem o sistema linear e quais são as três formas que pode ocorrer em relação à resolução de um sistema linear. Então, deixa eu só pegar os exemplos aqui que eu separei. Só ver qual que era, só um pouquinho. Pessoal, olha só, tá? A gente vai começar a conversar aqui, pessoal, já em relação à resolução dos sistemas lineares, e além da resolução a gente já vai começar a classificar os sistemas aqui, tá bem? Então eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse caso aqui, o seguinte, pessoal, olha só. Eu coloquei aqui um sistema linear, tá? Por que um sistema, pessoal? Porque olha só, eu tenho duas equações lineares, então a partir do momento que eu tiver duas ou mais equações lineares, eu estou falando de um sistema linear. Nesse caso aqui, pessoal, olha só, ó, a primeira equação é uma equação linear, tem duas incógnitas x e y, tá bem? Individualmente, assim, ó, cada uma numa parcela, todas elevadas, não, equação linear. Não é homogênea porque o termo independente não é zero, tá bem? Mesma coisa para cá, pessoal, tá aqui uma equação linear não homogênea. Então, não é um sistema linear homogêneo, mas é um sistema linear porque tem duas equações lineares. Agora, o que eu quero saber, pessoal? Eu quero saber se esse sistema é um sistema possível ou se ele é um sistema compatível. O que isso quer dizer? Pessoal, eu já vou adiantando para vocês aqui o seguinte, quando a gente resolve um sistema linear, tá? O que acontece? Existem, tá? Nos sistemas lineares regulares, normais, tá? Nós temos três possibilidades, tá, pessoal? Sistemas possíveis ou compatíveis, que quer dizer a mesma coisa, tá, pessoal? E dentro desses casos, pessoal, de sistema possível ou sistema compatível, quer dizer o seguinte, pessoal, o nosso sistema pode ter uma solução só ou pode ter infinitas soluções. Aqui que começa a diferença, pessoal, de eu olhar só para a equação linear, tá? Vocês viram, por exemplo, ali no vídeo anterior, pessoal, que quando eu pego uma equação linear sozinha, tá? Toda equação linear sozinha, individualmente, ela tem infinitas soluções. Quando eu junto duas ou mais, pessoal, a coisa muda de figura. Porque o que pode acontecer? Pessoal, por exemplo, se eu olhar individualmente essa equação aqui, ó, 2x mais 3y igual a 18, sozinha, ela tem infinitas soluções. Essa equação aqui, ó, pessoal, 3x mais 4y igual a 25, sozinha, tem infinitas soluções. A questão é, pessoal, que quando eu junto, nesse caso aqui são duas, mas pode ser mais, tá? Mas quando eu junto essas duas equações aqui, ó, pessoal, o que acontece?
determinar se esse meu sistema é possível ou compatível, primeira coisa, pessoal, determinar se ele é possível é determinar se ele tem solução. Essa é a primeira coisa, tá? Se ele tiver solução, pessoal, pode ser que ela seja única, uma única solução para esse sistema todo, ou pode ser que ele tenha infinitas soluções. Como que eu vou ver isso a partir daqui? Pessoal, aqui é o seguinte, primeira coisa que agora eu preciso observar é a seguinte situação. Pessoal, tenho duas equações e nestas duas equações, quais são as incógnitas que estão sendo apresentadas? São duas também, ó, pessoal, x e y. Então quer dizer o seguinte, pessoal, quando eu estou procurando solução, eu não estou procurando duas soluções para esse sistema porque tem duas incógnitas x e y. Eu estou procurando quantas duplas de x e y aqui, ó, pessoal, satisfazem esse sistema. O que acontece, pessoal? Aqui tem uma tabela infinita de valores. Tem uma infinidade de duplas de x e y que resolve a primeira equação. A segunda equação, pessoal, também tem uma infinidade de x e de y que resolve ela. Tá? A questão que se pergunta agora é o seguinte, pessoal. Das infinitas soluções que tem aqui e das infinitas soluções que tem aqui, são as mesmas ou só tem uma igual ou não tem nenhuma igual, tá? Pessoal, o que acontece? Eu posso ter uma lista infinita que resolve essa, outra lista infinita que resolve essa, mas posso ter nenhuma solução igual para as duas. Então é isso que a gente procura, pessoal. Quando a gente quer resolver um sistema, a gente vai procurar isso, pessoal. Primeiro, se ele é possível, quer dizer, se ele tem solução, ou se ele é impossível, quando ele não tem solução, e quando ele tiver solução, pessoal, se ela é única ou se elas são infinitas. O problema é resolver isso daqui. Pessoal, aqui eu já vou dar uma dica para vocês aqui o seguinte, ó, pessoal, quando eu vou resolver um sistema desse jeito aqui, desse exemplo, que é duas equações e duas incógnitas, tá? Tem várias formas da gente fazer. Pode fazer por isolamento, eu isolo uma incógnita numa equação e substituo na outra. Posso fazer por substituição, sem problema nenhum. Ou posso, pessoal, e aí é o que eu já quero fazer o seguinte, nós vamos utilizar bastante esse semestre um método de resolução de sistemas que chama de método do escalonamento, tá? Ou também mais famoso como método de Gauss-Jordan, tá? O que acontece, pessoal? Esse método de escalonamento, tá? É o que a gente já vai começar a fazer a partir daqui para resolver o sistema. Como é que procede? Pessoal, aqui eu vou dar uma dica para vocês, olha só, tá? Pessoal, essa aqui, ó, é a forma por extensa de resolver o sistema. Existe, pessoal, um negócio que a gente chama de forma matricial de escrever um sistema, tá? Como que funciona, pessoal? A gente pega o sistema e escreve ele em forma de matriz. Para isso, pessoal, tem algumas coisas que a gente precisa cuidar. Incógnitas idênticas, iguais, tem que estar embaixo, tem que estar na mesma posição na equação, tá? O sistema pode aparecer escrito de outra maneira, mas é a gente que adapta e ajeita aqui. Então, ó, x na mesma posição e y na mesma. O que eu faço, pessoal? Coloco aqui, ó, o 2 e o 3 que é do x, coloco aqui o 3 e o 4 que é do y. Pessoal, isso aqui multiplica uma matriz coluna das incógnitas, ó, x e y aqui, portanto. E isso aqui resulta numa matriz coluna dos termos independentes. Pessoal, ó, esse sistema linear por extenso aqui de cima, tá? Tá escrito também aqui, é o mesmo sistema que está aqui posto, só que aqui está na forma matricial, tá bem? Então, sistema aqui, forma matricial aqui embaixo. Beleza para isso? Tranquilo? Aí agora o que acontece, pessoal? A partir disso daqui funciona o seguinte. Isso, pessoal, é a forma matricial de representar o sistema. Aí, pessoal, tem um negócio que a gente vai usar o tempo todo aqui, que a gente chama de matriz completa do sistema. Pessoal, essa história da matriz completa, ela funciona assim, ó. A gente não vai usar as incógnitas aqui. A gente coloca dessa maneira aqui, ó, pessoal. Primeiro os coeficientes, bem como está aqui. Tem um pontilhadinho aqui, ó, pessoal, que é para separar dos termos independentes. Aí eu trago para cá o 18 e o 25. O que aconteceu, pessoal? Ó, feito isso, tá? O que ocorre aqui, ó, pessoal? Eu tenho aqui, tá? A matriz completa do meu sistema, tá? E aí, depois a gente vai ver o seguinte, pessoal, o método de escalonamento que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Depois ali no outro método funciona assim, a gente vai transformando essa matriz, a gente vai mexendo numa escada.
O que acontece? Eu vou resolver aqui primeiro ele normal, pessoal, como a gente faria, tá? E depois a gente começa a falar de escalonamento, vou falar mais depois. Pessoal, aqui, por exemplo, ó, quando eu pego esse sistema, ó, 2x mais 3y igual a 18 e 3x mais 4y igual a 25, tá? Pessoal, esse método de escalonamento que depois a gente vai começar a aplicar aqui na matriz estendida, tá? Ou na matriz completa, tá? Completa ou estendida, tá, pessoal? Eu esqueci de falar aqui, estendida, tá? O que acontece, pessoal? Matriz completa ou matriz estendida, uma das opções, o que a gente vai fazer, pessoal, é assim, a gente vai manter uma equação e vai eliminando as incógnitas das demais, tá? Um processo bem simples de fazer isso, pessoal, é que é o seguinte, ó, nesse caso aqui, ó, tá? A dica funciona assim, ó, pessoal, eu escolho uma das incógnitas para eliminar. Por quê, pessoal? Porque aqui é o seguinte, a gente vai mexendo no sistema e vai transformando ele num sistema equivalente. O que é um sistema equivalente? Pessoal, um sistema equivalente é um sistema onde, tá? Ele está escrito de outra maneira, o sistema está escrito de outra forma, mas a solução é a mesma. E como é que eu posso partir de um determinado sistema e chegar num sistema equivalente? Tá? Pessoal, esse processo de eu partir de um sistema e chegar num sistema equivalente, ele funciona da seguinte forma, pessoal. Eu posso, tá? Trabalhar com as minhas equações lineares que estão aqui envolvidas nesse sistema. E esse trabalhar que eu digo aqui é o seguinte, ó, pessoal, o que a gente faz é multiplicar ou dividir uma das equações por um número e adicionar ou subtrair com a outra equação, tá? E a gente vai fazendo isso, pessoal, de forma a eliminar as incógnitas. Então, uma dica para vocês aqui é o seguinte, pessoal, como é que a gente pode fazer esse processo de transformar no sistema equivalente, tá? E sem perder o resultado. Pessoal, aqui o processo funciona assim, ó, tá? Eu vou resolver esse sistema escolhendo as duas incógnitas, tá, pessoal? Primeiro x, depois eu vou fazer com y, só para vocês verem como funciona para qualquer um. Mas aqui o processo funcionaria assim, ó, pessoal. Vocês escolhem uma incógnita aqui para eliminar, tá? Então, eu vou começar eliminando o x, tá, pessoal? Eu escolhi o x aqui primeiro. Pessoal, aí eu vou proceder da seguinte forma, eu vou olhar para isso aqui, pessoal. Aqui tem 2x e aqui tem 3x. Por que a escolha da incógnita? Pessoal, porque quando eu escolho a incógnita, eu vou olhar assim, ó. A primeira equação tem 2x, a segunda equação tem 3x. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou multiplicar a primeira equação por 3 e vou multiplicar toda a segunda equação por 2. Pessoal, vê se aí de casa vocês entenderam o que eu fiz. Ó, 2 e 3, o que eu fiz? Multipliquei a primeira por 3 e a de baixo por 2. O que eu fiz, pessoal? Eu peguei os coeficientes das incógnitas e inverti aqui para multiplicar. Ó, a de baixo estava por 3, multipliquei a de cima por 3. Vou multiplicar de cima por 3. A de cima está por 2, vou multiplicar de baixo por 2. Só que só isso não basta, pessoal. Aí é o seguinte, eu faço esse processo de escolha de inverter, mas eu preciso pensar sempre o seguinte, pessoal. A incógnita que eu escolher, eu pretendo zerar ela, eu pretendo eliminar ela, tá? Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Aí eu tenho que pensar o seguinte, pessoal, para eu zerar uma coisa, eu tenho que sempre pensar assim, ó, pessoal, agora qual é a lógica que a gente tem que usar? Eu tenho 5, eu preciso diminuir 5 para ter 0, tá? Eu tenho menos 7, eu preciso somar 7 para para gerar 0, tá? Eu tenho 2, eu preciso diminuir 2. Então, o que eu preciso ter claro aqui, pessoal? Além de eu ter os mesmos números, pessoal, só para vocês entenderem esse 3 e esse 2, o que eu fiz, ó, vocês vão entender agora. Olha aqui, ó. Pessoal, como era 2 e 3 e eu vou multiplicar por 3 e 2, ó, quando eu fizer 2x vezes 3, vai ficar 6x. Tá, eu vou fazer aqui, ó, pessoal, eu já vou multiplicar primeiro e já volto aqui. Então, olha aqui, ó, pessoal. Multiplicar toda a primeira equação por 3. Pessoal, 2x vezes 3, 6x. 3y vezes 3, 9y, tá bem? E 18 vezes 3, ó, pessoal, 10 vezes 3, 30, 8 vezes 3, 24. Portanto, 54 aqui. Tudo bem? Pessoal, o que acontece? Quando eu multiplicar a de baixo por 2, ó, 3x vezes 2 vai ficar 6x. Tá vendo, pessoal, que essa escolha é para que eu deixe os coeficientes da incógnita que eu escolhi iguais? Só que iguais, pessoal, eles não se cancelam. Se eu somar 6x com 6x, eu não vou cancelar, eu vou ter 12x. Então, o que eu preciso, além de
praticamente deixar com o mesmo coeficiente. Não é deixar o mesmo coeficiente, pessoal. Eu preciso deixar com coeficientes opostos. Como que eu vejo isso, pessoal? Bem simples. Pessoal, vocês estão vendo o sinal que está aqui, ó, mais e mais? Pessoal, mais e mais, se eu manter esse sinal, ele vai somar. Então, o que eu preciso? Eu sempre tenho que ter assim, ó, pessoal, um coeficiente positivo e o outro negativo, para eu poder fazer esse cancelamento. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Quando os sinais estiverem iguais, e aí quando eu digo igual, pessoal, não é necessariamente positivo, tá? Eu posso ter, como está aqui, os dois positivos, ou eu posso ter um exemplo que os dois estão negativos. Mas eu não posso deixar os sistemas com o mesmo sinal, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Se os dois coeficientes estiverem com o mesmo sinal, um deles, e só um deles, eu vou escolher um número negativo para multiplicar. Eu vou multiplicar de baixo por menos 2. Então, olha só, pessoal. Menos 2 vezes 3x vai ficar menos 6x. 4y vezes menos 2 vai ficar menos 8y. E 25 vezes menos 2, pessoal, vai ficar menos 50. Tá vendo? Pessoal, agora vejam bem. Agora vocês vão começar a entender melhor aqui. Olha o que aconteceu. Ó, eu escolhi o x, 2 e 3. Ó, 3 na de cima, 2 na de baixo. Sinais iguais. Um daqui eu tenho que trocar o sinal. Ou de cima... Pessoal, eu fiz a de baixo. Eu poderia ter feito menos 3 aqui em cima e por 2 a de baixo, que ia dar o mesmo resultado. Por que isso, pessoal? Porque agora, olha aqui. Isso é o que a gente chama de método da adição, pessoal. Porque agora, quando eu somar essas duas equações, olha o que vai acontecer. Menos 6x mais 6x, cancelou. 9y menos 8y, pessoal, vai ficar 1y aqui. E 54 menos 50 deu 4. Pessoal, olha o que aconteceu. Eu descobri que o y tem que ser 4. Pessoal, aqui já vem uma dica. Olha só. Eu só encontrei um único valor para o y. Isso quer dizer que esse sistema provavelmente só vai ter uma única solução. Só que agora é o seguinte, pessoal. Tá, eu achei um único valor para o y, certo? Beleza. Mas e agora o que é que eu tenho que encontrar? Ah, eu preciso determinar o valor do x. Pessoal, esse sistema multiplicado aqui, ó, é equivalente ao de cima, então o resultado é o mesmo. O que eu vou fazer, pessoal? Pega esse y igual a 4 e substitui em qualquer uma das equações. Eu vou substituir aqui na primeira, pessoal. Então eu vou ficar com 2x mais 3 vezes o y, que é 4. Isso aqui igual a 18. Pessoal, 2x mais 12 igual a 18. 2x igual 18. Pessoal, está somando 12. Diminui 12 dos dois lados. 18 menos 12 vai dar 6. Tem 2 multiplicando. Divide os dois lados por 2. 6 dividido por 2. X igual a 3. Pessoal, olha aqui. Só para vocês entenderem. Essa primeira equação aqui, pessoal, tem infinitas soluções. Uma delas, pessoal, essa dupla 3 e 4. Essa segunda equação aqui, pessoal, tem infinitas soluções. Uma delas é essa dupla 3 e 4. O que aconteceu, pessoal? Quando eu resolvi esse sistema e a resolução dele só determinou um único valor de x, que é 3, e um único valor de y, que é 4, significa, pessoal, que existe uma única dupla que resolve esse sistema. Ou seja, pessoal, das infinitas soluções que tem a primeira equação e das infinitas soluções que tem a segunda equação, só essa duplinha aqui, ó, de 3 e de 4 é que resolve as duas ao mesmo tempo. Ou seja, é a única dupla que se eu substituir aqui vai dar 18 e se eu substituir aqui vai dar 25. Pessoal, o que isso aqui significa? Tá? Eu já vou avisando vocês o seguinte, nós estamos falando aqui, ó, pessoal, de um sistema possível. Pessoal, o possível ou compatível. Pessoal, possível ou compatível é porque tem solução, tá? Só que, pessoal, sistema possível e compatível e determinado. Essa palavrinha aqui é importante. O que quer dizer isso, pessoal? Determinado, pessoal, é que existe uma única solução. Uma única solução. Tá? Ou seja, pessoal, só existe aquela possibilidade ali. Tá? Pessoal, determinado é assim, ó, é porque, isso, eu preciso que vocês coloquem isso na cabeça, pessoal, é o seguinte, que nós vamos falar daqui a pouquinho do indeterminado e depois do impossível. No indeterminado e impossível, o pessoal às vezes se confunde.
Mas o determinado, pessoal, que você precisa pensar o seguinte, ó. Determinado é porque eu consigo determinar, dizer exatamente quem é que é aquela dupla. Pessoal, aqui é uma dupla porque é duas incógnitas, x, y. Se fosse um sistema com três incógnitas, x, y, z, eu não ia achar uma dupla, eu ia achar uma trinca, tá? Então, sempre alternando para lá. Mas o que acontece, pessoal? O fato é que só tem uma única solução. Na hora de classificar esse sistema, aqui está, pessoal. Eu digo que ele é possível ou compatível, não preciso ficar dizendo, repetindo isso aqui igual um papagaio toda vez, pessoal, mas ó, eu vou dizer que é um sistema possível ou é um sistema compatível. E determinado. Pessoal, determinado porque ele tem uma e exclusiva solução. É só essa duplinha aqui, ó, do 3 e do 4. Tudo bem? Pessoal, ó, eu fiz ele ali para vocês, eu só lembro que eu disse para vocês que eu queria mostrar aqui. Pessoal, eu mostrei ele, eu vou usar aqui mesmo, pessoal, lá, só para vocês verem, pessoal, como não altera o resultado. Aqui, ó, lembra que eu disse para vocês que a gente escolheu o X. Eu só vou mostrar para vocês como resulta a mesma coisa se eu escolher o Y. Pessoal, só que olha o que muda. Se eu escolher o Y, olha só. Quais são os meus coeficientes do Y, pessoal? São 3 e 4. De cima por 3, de baixo por 4. Então, a equação de cima eu vou multiplicar por 4 e a de baixo eu vou multiplicar por 3. Ó, pessoal, só inverto. Ó, 3 daqui é toda a equação de baixo, o 4 de baixo para toda a equação de cima. Outro detalhe, pessoal. Mais e mais, os dois são positivos. Uma delas vai ter que ser negativa. Ou de cima ou de baixo. Pessoal, eu podia multiplicar por menos 4 aqui por 3, que ia dar um mesmo resultado. Aí só para ver aqui, pessoal, ó. 2x vezes 4, 8x. 3y vezes 4, pessoal, 12y. E 18 vezes 4, pessoal, 10 vezes 4, 40. 8 vezes 4, 32. Ou seja, 72 aqui, portanto. Pessoal, 3x vezes menos 3, menos 9x. 4y vezes menos 3, menos 12y. 25 vezes menos 3, menos 75. Pessoal, adiciona as duas. 8x menos 9x vai ficar menos x. 12y menos 12y zerou. 72 menos 75 menos 3. X está negativo, o pessoal multiplica toda a equação por menos 1. X igual a 3. Ó, exatamente igual. Achei o x, sem problema. Vem qualquer uma das equações aqui. Qualquer uma, tá, pessoal? Estou usando a primeira porque está mais tranquilo ali. Mas podia ser qualquer uma. Substituo, ó. 2 vezes 3... mais 3 vezes y igual a 18. Ó, 6 mais 3y igual a 18. 3y igual. Pessoal, tá somando 6, diminui 6 dos dois lados. 18 menos 6, 12. Tem o 3 multiplicando, divide os dois lados. 12 dividido por 3 é 4. Ó, 3 e 4. Essa dupla de 3 e de 4 é a nossa única solução para esse sistema. Tá bem? Pessoal, aqui outra coisa importante, ó, isso aqui a gente diz que é um sistema SPD, tá? Aí o que acontece, pessoal? Lá na hora que a gente fala possível ou compatível, na hora de escrever aqui usa só o possível, tá? Mas ó, SPD, sistema possível, porque tem solução, e determinada porque ela é única, só tem aquela possibilidade para lá, tudo bem? Pessoal, isso aqui, depois quando a gente conversa, sei lá, na geometria analítica, vocês devem ter conversado bastante disso. Pessoal, isso aqui, por exemplo, são equações de reta, certo? O que acontece, pessoal? Quer dizer, ó, aqui eu posso pensar assim, ó, tem uma equação de reta, eu posso dizer que isso aqui é uma reta R, isso aqui é uma reta S. Pessoal, eu tenho uma equação numa reta R e tenho aqui uma equação numa reta S. Essa dupla 3 e 4 aqui, ó, pessoal, é esse único ponto em comum que as duas têm, tá? Geometricamente, é essa interpretação que a gente dá para esse sistema daqui, tá bem? Então, está aqui. Vamos para mais um exemplo.
Esse caneta é o quadro, mas ruim de apagar que só. Deixa eu usar azul aqui para não ficar tão marcado. Pessoal, deixa eu só confirmar se segue gravando. Segue. Pessoal, dá uma olhadinha nesse sistema de agora, tá? Ó, eu tenho aqui, de novo, um sistema linear, tá? Sistema porque tem pelo menos duas equações lineares. Então, temos aqui o sistema linear. 4x mais 2y igual a 10, menos 8x menos 4y igual a 20 aqui, portanto, beleza? Pessoal, agora é o seguinte, eu quero resolver esse sistema. Então, eu quero saber se das infinitas soluções que essa equação tem e das infinitas soluções que essa outra equação tem aqui, se existe alguma que é comum, tá? A mesma para os dois aqui, tá certo, pessoal? Ou, tá? Se tem infinitas soluções ou se não tem nenhuma, que é o que pode acontecer. Eu troquei um sinal aqui porque eu quero falar uma coisa com vocês aqui do sinal que ia dar um erro, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou resolver esse sistema do jeito que a gente fez agora há pouco, tá? Então, ó, pessoal, vocês aí vão escolher uma das incógnitas para eliminar, pode ser o x, pode ser o y, tá? Eu vou escolher o x aqui, tá, pessoal? Mas, ó, é só por uma comodidade minha mesmo, tá? Podia ser o y também. E aí eu vou olhar o seguinte, pessoal, aqui tem 4x e aqui tem menos 8x, pessoal, 4 e menos 8. O sinal, pessoal, você sempre deixem para depois. Primeiro, você vai se preocupar com o seguinte, tá? O sinal você deixa para depois, tá, pessoal? Olha agora assim, 4 e 8. Então, aqui vezes 8 e aqui vezes 4. Pessoal, quer dizer, ó, toda a primeira equação por 8, toda a segunda equação por 4 aqui, portanto. Pessoal, mais e menos, o que que acontece? Pessoal, o sinal já está trocado. Eu não vou colocar sinal aqui, tá? Lembra, pessoal, no exemplo de antes, os dois coeficientes estavam positivos. Então, um deles aqui teve que ficar negativo para ficar um positivo e outro negativo e ele cancelar, tá? Aqui não, pessoal, porque olha aqui, como já está um positivo e outro negativo, o que que vai acontecer, pessoal? Se eu botar um positivo e outro negativo aqui, ó, por exemplo, pessoal, negativo com negativo vai virar positivo. Vai somar os dois e não vai cancelar. Se eu botar aqui negativo, pessoal, vai ficar negativo e negativo. Vai diminuir os dois e não vai cancelar. Então, ó, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês o porquê disso. Assim, ó, qual é a lógica nisso aqui, tá, pessoal? Ó, eu vejo os coeficientes, ignoro o sinal por um instante e depois eu vejo o sinal. Então, ó, 4 e 8, 8 e 4. Mais e menos, já está mais e menos. Então, não tem alteração aqui, é só o 8 e o 4. Por exemplo, pessoal, se eu tivesse escolhido o y, ó, 2 e 4, ia ser 4 e 2. Já está um positivo e um negativo. O outro ia ficar... lá eu não ia trocar o sinal. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Primeira equação vezes 8. Tá? Pessoal, 4x vezes 8, 32x. 2y vezes 8, 16y. E 10 vezes 8, 80. Beleza. Pessoal, olha aqui. Menos 8x vezes 4, menos 32x. Menos 4y vezes 4, menos 16y. E menos 20 vezes 4, pessoal, menos 80. Adiciona as duas. Olha só, pessoal. Cancelou x, cancelou y, ou seja, deu zero do lado de cá. Igual 80 menos 80, que também deu zero. Pessoal, aqui eu quero que vocês tenham cuidado agora por uma coisa. Nós temos duas equações, tá bem? E duas incógnitas. Então eu estou procurando quantas duplas de x e de y resolvem esse meu sistema, tá bem? Só que o que aconteceu, pessoal? Na hora que eu fui usar aqui o método da adição, que ele é um escalonamento disfarçado, que depois a gente vai ver menorzinho, tá? Aqui a gente provou o seguinte, pessoal, que zero é igual a zero. Observem isso aqui o seguinte, pessoal. Isso não resolve o nosso sistema, mas mostra uma verdade. O zero é zero, tá? Ok. Só que aí o que aconteceu? Pessoal, lembra o que a gente fez antes? Agora eu quero que vocês usem essa lógica para entender o que a gente vai fazer aqui agora. Pessoal, lembra antes quando a gente fez esse método da adição? Eu vou tentar lembrar do primeiro exemplo aqui, tá? Se vocês ficarem com dúvida, vocês voltem no vídeo lá
e rever ele de novo. Pessoal, no primeiro exemplo eu fiz dos dois jeitos, eliminando x e eliminando y. Vamos para o eliminando x. Quando eliminou o x, a gente primeiro determinou o y. E aí o que fez? Pegou aquele valor de y, que estava mais ou menos por aqui, e voltou lá na equação e substituiu para determinar o valor de x. Pessoal, aqui é basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer, só que observe vocês o seguinte. Pessoal, qual é o aviso que está implícito nisso daqui? Tá? Pessoal, esse 0 igual a 0 é como se a gente escrevesse isso aqui, ó, pessoal. 0 vezes y igual a 0. Tá? Só que o que acontece, pessoal? 0 vezes y igual a 0, veja vocês o seguinte. Qual tem que ser o valor do y para eu multiplicar por 0 e dar 0? Qualquer número, pessoal. Infinitos. Porque, ó, se o y for 1, 1 vezes 0 é 0. Se o y for 5, 5 vezes 0 é 0. Se o y for 1.315.000, 1.315.000 vezes 0 é 0. Pessoal, o que está implícito quando eu chego nessa conclusão aqui que 0 é igual a 0? Que aquela incógnita que eu estaria determinando naquele momento, ela pode ter infinitas possibilidades. Ou seja, pessoal, aqui, ó, além da gente provar que 0 é igual a 0, pessoal, a gente está dizendo, ó, eu estava cancelando o x, então eu queria determinar o y. O que eu concluí aqui? Que o meu y que apareceria aqui, pessoal, pode ser qualquer número, porque qualquer número multiplicado por 0 ia manter esse 0 que está aqui. O que eu concluí, pessoal? Que o valor do y pode ser infinito. O que eu vou fazer, pessoal? Venho aqui na minha primeira equação e faço o seguinte, ó, 4x mais 2y igual a 10. Para cada y diferente que eu posso ter, eu vou gerar um x diferente. O que eu faço aqui, pessoal? Isolo ou o y ou o x aqui. Vou isolar o y aqui, pessoal. Vou ficar com 2y igual, tá? Menos 4x mais 10. Pessoal, esses dois estão multiplicando, divide todo mundo. Menos 4x mais 10 dividido por 2, y igual. Pessoal, menos 4x dividido por 2, menos 2x, 10 dividido por 2, 5. Ou seja, pessoal, para cada valor de y que eu atribuir aqui, eu vou achar um outro valor de x aqui. Ou vice-versa, pessoal. Para cada x que eu atribuir aqui, eu acho um y diferente. O que eu vi, pessoal? Como eu posso ter infinitos valores de y, significa que eu vou ter infinitos valores de x. Ou seja, pessoal, o que eu preciso entender aqui? Primeiro, que o meu sistema tem solução. Então, quer dizer que ele é um sistema possível ou compatível. Até aqui não mudou nada do que a gente falou antes, pessoal. Sistema possível e compatível. Agora vem uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Feito esse processo de resolução, era para a gente ter achado um valor de y aqui. Mas a gente concluiu nessa resolução que não existe um único valor de y, que o que existem são infinitas possibilidades, infinitos valores de y. E, consequentemente, infinitas possibilidades para o x. Conclusão, pessoal, meu sistema é possível e compatível, ou compatível, porque tem solução. Quantas soluções ele tem? Infinitas. E aí vem a minha pergunta para vocês. Vocês conseguem me fazer uma lista desses infinitos valores, dessas infinitas soluções? A lista vocês não conseguem, pessoal. Por isso que a gente vai dizer que esse sistema é indeterminado. Pessoal, tá vendo a diferença do primeiro para o segundo aqui? Tá? O primeiro era possível ou compatível porque tinha solução. Os dois têm solução, pessoal. Tanto o primeiro exemplo quanto esse. Tem solução. Tá? Só que qual é a diferença, pessoal? No primeiro exemplo era única e exclusiva. Só tinha aquela solução. Nessa daqui, pessoal, tem infinitas. E uma lista infinita eu não consigo fazer ela por extenso aqui. Ou seja, o meu sistema é indeterminado. Agora, pessoal, é o seguinte, ele é indeterminado, mas eu posso dizer como é que são essas soluções? Isso eu posso, pessoal, olha aqui. Para cada x que eu atribuir, o meu y vai ser menos 2x mais 5. Então, vejam vocês o seguinte, pessoal. Eu estou procurando pares aqui, tá? De x e de y. Para cada x, o meu y vai ser menos 2x mais 5. Olha, pessoal, eu não consigo fazer uma lista, mas eu consigo expressar de que forma essas infinitas soluções vão ser postas. É dessa maneira aqui. E aí, pessoal, vocês podem inclusive fazer um teste para ver se fizeram os cálculos certos. Por exemplo, aqui, ó, pessoal, ó, eu vou atribuir um valor para o x. Eu vou dizer que o x é 1. Tá?
Se o meu x é 1, pessoal, menos 2 vezes 1, menos 2 com mais 5, 3. Ó, pessoal, eu estou dizendo que essa dupla aqui, ó, esse par 1 e 3 é a solução. 1 e 3. Pessoal, 4 vezes 1, 4, 2 vezes 3, 6. 4 mais 6, 10, verdade. Tá? Aí, pessoal, eu mudei, o meu x vai ser 0. Pessoal, se o meu x for 0, menos 2, 0 é 0, mais 5, 5. Aqui tem outra dupla possível, pessoal, 0 e 5. 0 e 5, verdade. 4 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10. E aqui, isso aqui seria a minha lista infinita, ó, pessoal, que eu não consigo fazer manualmente. Por isso que eu digo que o meu sistema é indeterminado, tá? Mas eu posso representar como que serão essas soluções. Então, ó, pessoal, sistema possível compatível indeterminado, infinitas soluções. Tá bem? Então, pessoal, assim, a gente já está montando um quadro aqui das possibilidades. Possível e determinado tem duas situações. Possível e determinado não, perdão. Possível e compatível tem duas possibilidades. Determinado, que quando a solução é única, ou indeterminado, quando elas são infinitas. Tem solução, ou é só uma, ou são infinitas, tá bem? Então, isso aqui para esses casos daqui. E aí a gente vai fazer agora um terceiro exemplo, que eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer ainda. Pessoal, dá uma olhadinha aqui nesse próximo exemplo que a gente vai realizar, tá? Então também, ó, pessoal, vocês já estão habituados agora, a gente tem ali um sistema linear com duas equações e duas incógnitas, x e y. Então quando eu quero solucionar esse sistema, a gente está procurando isso aqui, ó, pessoal. Quais são as duplas, ó, x e y, porque é duas incógnitas, tá? Então quais são as duplas de x e de y que satisfazem esse nosso sistema, beleza? Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Vou lá. Do mesmo jeito que a gente estava fazendo até agora há pouco, ó, pessoal, escolhe uma das incógnitas para eliminar. Se a gente tivesse junto aí pessoalmente, pessoal, eu ia pedir para vocês escolherem. Como a gente não tá, tá? Eu vou escolher o y, tá, pessoal? Porque no exemplo anterior eu escolhi o x, tá? Mas lembrando, tá, pessoal, que isso não tem interferência nenhuma nesse momento aqui, porque tanto faz um ou outro. Então, pessoal, aqui comigo, vamos olhar aqui. Menos 3 e 6. Então, ó, a de cima vezes 6, a de baixo vezes 3. Pessoal, lembrando, eu não usei sinal, só os números, os coeficientes. Ó, 3 e 6, 6 e 3. Agora eu vou olhar o sinal. Menos e mais. Pessoal, já são sinais opostos, não preciso mexer aqui. Tá resolvido, tá bem? Aí vamos lá, pessoal, olha aqui. Adicionei as duas. Opa, mentira. Tá louco? Primeiro vamos multiplicar, pessoal. Primeiro multiplica. Eita, velho escarosado. Pessoal, olha ali. 2 vezes 6, 12. Então eu tenho aqui 12x. Menos 3y vezes 6, menos 18y. 6 vezes 7, 42 aqui, portanto. Menos 4x vezes 3, menos 12x. 6y vezes 3, 18y. 5 vezes 3, 15. Pessoal, soma as duas. 12x menos 12x cancelou. Menos 18y mais 18y também cancelou. Pessoal, cancelou todo o lado esquerdo. Deu 0 igual a. Pessoal, veja que está parecido com o que estava acontecendo no exemplo de antes. Só que olha a diferença agora, pessoal. 42 mais 15, 57. Ops. Pessoal, aqui tem uma diferença gritante do que aconteceu antes.
No exemplo anterior, lembra vocês que a gente chegou nisso aqui, ó, a hora que a gente estava resolvendo. Pessoal, eu tinha eliminado, eu tinha escolhido cancelar o x. Aí a gente chegou nisso. Então, implicitamente estava escrito isso aqui, ó, pessoal, 0y igual a 0. Se alguém tivesse escolhido x naquela hora, eliminar o y, perdão, teria chegado nisso aqui. Mas como teria eliminado o y, o pessoal estaria implícito o x. Só que o que aconteceu, pessoal? Isso aqui, ó, provou que 0 é igual a 0. Isso é uma verdade, pessoal, tá? Embora é só uma prova de que 0 é 0, mas não tem mentira nenhuma nisso. Aquilo ali é uma verdade. Só que o que aquilo ali mostrou, pessoal? Que como dava 0 igual a 0, tanto fosse x ou fosse y aqui, qualquer um deles podia ser qualquer número, qualquer solução. Porque qualquer número multiplicado por 0 ia resultar 0. Ou seja, foi isso que gerou as infinitas soluções. Aqui, pessoal, cuidado. Desculpa. Que aqui não tem nada a ver com aquilo de lá. Pessoal, olha o que a gente chegou. Que 0 é igual a 57. Pessoal, aqui a gente não chegou numa verdade 0 igual a 0 que aconteceu lá. Aqui a gente chegou, pessoal, no que a gente chama na matemática de um absurdo. Porque olha qual foi a prova que a gente chegou aqui. Que 0 é igual a 57. Pessoal, 0 é igual a 57 só lá no mundo dos Teletubbies, tá? Porque isso aqui não ocorre em hipótese alguma. 0 é 0, 57 é 57. Isso aqui não acontece. Pessoal, qual é a conclusão? Tá? Eu não cheguei em uma solução e nem infinitas. Eu cheguei num absurdo. Ou seja, pessoal, isso aqui quer dizer que o sistema, pessoal, não tem solução. Tá? E aí o que a gente diz, pessoal? Na hora de classificar isso aqui, a gente diz que o sistema é um sistema impossível. Certo? Pessoal, na verdade o que vai acontecer na hora da gente classificar, na hora que a gente resolve dar uma classificação para o nosso sistema, que eu já estou falando as duas coisas juntas aqui, pessoal, é isso aqui. Ou o sistema tem uma solução só, e aí a gente diz que ele é possível e determinado, porque a gente consegue determinar ela, ou ele tem infinitas soluções, então eu digo que ele é possível porque ele tem solução, mas indeterminado porque são infinitas soluções, tá? Ou o sistema não tem solução, tá, pessoal? Quer dizer, ó, das infinitas soluções que essa equação aqui tem e das infinitas soluções que esta equação aqui tem, pessoal, nenhuma das infinitas daqui com as infinitas daqui corresponde, bate. Não tem nenhuma solução igual para os dois. Ou seja, o sistema é impossível de ser resolvido. Não tem solução, tá bem? Então, pessoal, são essas as três possibilidades. Como saber, pessoal, assim, ó, indeterminado, a infinitas soluções, pessoal, dá 0 igual a 0. Em algum momento vai dar que 0 é igual a 0, tá? Outro momento, pessoal, vai dar um absurdo. 0 igual a um determinado... Vai dar sempre assim, ó, pessoal. Quando for impossível, ele vai dar 0 igual a um outro determinado número. Aí eu tenho um sistema sem solução. Impossível de ser resolvido, tá bem? Então, são essas as três possibilidades que vão acontecer. Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar a questão do escalonamento e vai voltar a falar disso o tempo todo. Vai escalonar e vai resolver sistema. Mas então só para resumir aqui esse vídeo, pessoal, tá? Ó, tá? Sistema possível, SP, tá? D ou SPI. O que quer dizer isso, pessoal? Sistema possível ou compatível e determinado, uma única solução. Sistema possível e indeterminado, infinitas soluções. Ou sistema SI, que aí quer dizer que ele é impossível. Perdão, impossível quer dizer que não tem solução. Certo? Então, pessoal, assim, ó, basicamente vocês já viram ali o método da adição para a gente resolver esse sistema e já sabe que na hora que a gente resolve vai acontecer uma dessas três situações. Ter uma única solução, ter infinitas ou não ter solução, tá bem? Nos próximos vídeos depois a gente segue. No próximo a gente vai falar de escalonamento e depois a gente fala também de... Vai falar de novo da classificação, vai fazer a classificação algébrica lá dos sistemas, tá bem, pessoal? Então até nosso próximo vídeo.